Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Yo, esse é o Ladeira Crew. Olá, eu sou a Paula Petreca e tô aqui com vocês mais uma série, mais uma temporada de Ladeira Bausch. Olá, eu sou a Juliana Alves, sou artista, pesquisadora, encadernadora, arte educadora e estou aqui na Ladeira com a minha parceira Paula e encantada com a participação do Rafa nessa Ladeira Crew. Salve família, aqui quem fala, Rafa Fernandes, Sonic Soul. Estou aqui na Ladeira Crew, esse projeto da Ladeira Bausch. Professor, artista da dança, produtor e b-boy, integrante da South Brothers Crew. Ladeira Crew! Então lembrando que esse é o bate-papo Ladeira Crew dentro do projeto Ladeira Bausch, que vai acontecer todos os dias aqui da colônia, sempre com um tema relativo ao breaking, a raiz da dança do hip hop. Então vamos lá, vamos começar com as nossas deusas produções, Ju e Paula. Obrigada, Betiem, Eu que agradeço pelo convite. por estar aqui. Eu vou falar um pouco do Ladeira Bausch. Ladeira Bausch começou em 2020, despretensiosas. Eu e a Paula, a gente se conhece já desde 2009. E a gente começou assim, vamos conversar sobre dança? De uma maneira despretensiosa, online. Paula mora em São Paulo, eu em Curitiba. E a gente começou assim, vamos chamar amigos. E aí esses amigos desdobravam em outros amigos, e as conversas iam ficando cada vez mais profundas, e as questões iam ficando cada vez mais intrigantes e interessadas, né, em conversar. E o Ladeira Bausch já veio com esse nome, com a pretensão de falar de coisas que a gente não discute nos bastidores, a cena não apresenta, a gente mostra a parte profissional, a parte bela. Eu sou do balé, Paula também, depois a gente foi para o contemporâneo. Mas a história, em geral, é um pouco isso. Os bastidores ficam um pouco escondidas. E a gente ficou com vontade de colocar abaixo questões da dança, horizontalizar essas discussões, a diversidade de corpos, de pensamentos, colocar abaixo algumas questões. E é isso que daí a gente começou a fazer grandes parcerias, e uma dessas parcerias foi esse projeto, que a gente, em contato com o Rafa, que gravamos um outro episódio com ele, cresceu e nasceu o Ladeira Crew. Isso aí. Exatamente. O Rafinha chega no Ladeira Bausch no episódio 34, já no meio da pandemia, e eu estava recém entrando no mestrado, né? E aí, tanto que o tema do meu projeto, dentro do Ladeira Bausch, é o curto-circuito na academia, né? Quando o break, uma dança que não é acadêmica, começa a ocupar esses espaços, e a gente também começa a trazer mais oportunidade e possibilidades para o mercado de trabalho, inclusive para o breaking, né? E também, durante a pandemia, eu estava enfrentando uma condição física que eu tenho, né, 2 hérnias de disco, e eu fiquei quase sem andar naquele período. Então, para mim, foi muito importante ressignificar todo aquele momento. E, quem diria, de uma proposta que eu joguei no ar aquela vez, falando, não, que era muito importante a gente documentar. As pessoas do hip hop estão vivas, e o tempo está passando, e a gente tem pouco material sobre isso. Imagine um dia a gente fazer um podcast com os principais nomes, documentar isso para que as próximas gerações, assim, quando forem se interessar por esses temas, elas tenham onde isso se ocorrer, elas tenham onde pesquisar, tenham onde começar, né? A internet é um pouco terra de ninguém, mas pouca gente sabe andar e transitar por esse ambiente. E aí veio o convite, fazer um Ladeira Crew só com nomes e personalidades do breaking, para a gente trazer essa documentação. Eu sou muito agradecido, e aqui estamos na Colônia 25. Ah, sim, participei na curadoria, os principais temas, como que a gente ia conduzir isso, e a mediação, que estou aqui agora, né? Trazendo para vocês o super assunto. Aqui, gente, hoje tem pelo menos 30 anos de pesquisa. Não vai dar para em 1 hora a gente trocar tudo isso. Mas aproveitem. E você que está em casa,
Desfruta. Boa tarde, eu sou a Paula. Estou aqui na Ladeira nutrindo um dos nossos eixos de curadoria que tem a ver com a história, com a memória. No Ladeira Bausch a gente traz assuntos que focam os bastidores, como a Juliana já falou, os perrengues que quem vê a cena não vê no dia a dia. A gente também trata de humor, de um certo olhar crítico para as questões da dança, mas pontuar a diversidade da dança, encontrar um lugar de espaço e de visibilidade para multiplicar os protagonistas da dança é um interesse que a gente tem com o podcast. E esse eixo da história e da memória é muito importante para a gente também deslocar o conhecimento que vem sendo produzido sobre dança no Brasil, que muitas vezes fica restrito ali a um eixo Rio-São Paulo. E aí a gente vai chegando aqui no nosso episódio 109 do Ladeira Bausch, porque nas fontes oficiais, muitas das fontes oficiais, quando a gente olha a história do break, a história do hip hop, a gente vê alguns nomes como Nelson Triunfo, Backspin Crew, Discípulos do Ritmo, que estão ali nesse eixo Rio-São Paulo. E hoje a gente vai poder ouvir aqui Rafael Bentien, que vai estar com a gente contando um pouco da sua trajetória de pioneiro aqui no Paraná e falar um pouco mais dos pioneiros do break na região sul do Brasil. Sim. É isso aí. Rafael Bentien eu conheço em 2000, nos anos 2000, no antigo Museu do Olho. Para quem não sabe, o Museu do Olho, há 20 anos atrás, ele era um prédio abandonado, não tinha nada ali. E os grupos de breaking se encontravam naquele espaço, principalmente porque era coberto e tinha uma saída de luz. Tinha como ligar o rádio direto na luz e funcionava. E era perfeito, chão liso, do jeito que vocês já conhecem, mas não funcionava o museu, né? A gente chamava de o Elefantinho, edifício Castelo Branco. E aí, para quem já ouviu a minha história lá no no episódio 34, que eu falo que a mãe do amigo meu queria encontrar com o cara que ela estava ficando. O cara que ela estava ficando era o Bentien. Então tudo começa por conta desse cara aqui. E aí eu sou apresentado ao Footwork Crew. Isso é um adendo que, assim, o Rafael... muita gente aqui de Curitiba conhece o Rimon, que é o grafiteiro, que tem os grafites espalhados aí por Curitiba. E o Luan, que é da Banzai Studios, assim, eles todos estavam nesse pacote aí de conhecendo o hip hop através desse caminho aí. Lá no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, na verdade. Exatamente. Lá onde o Rafael falou que era o Elefantinho, que é onde era o Mon, na verdade, hoje em dia, várias pessoas, até de vários estilos de danças urbanas, usam lá para treinar. Mas naquela época, só a gente dançava lá. Só o meu grupo de dança que utilizava aquele prédio como um espaço para dança, na verdade. Foi um incentivo de alguns dançarinos da minha crew que moravam em Pinhais e tiveram a ideia de ter um lugar mais central para que outras pessoas que quisessem dançar pudessem ir. E aí eles pegaram o prédio para eles como um espaço de treino. Naquela época era um prédio meio abandonado pelo governo, ninguém usava. E aí todos os sábados a gente estava lá dançando. A Footwork Crew, que era o grupo que acompanhava e que seguiu lá, e tinham vários outros. Mas como que Bentien... Quem é o Bentien chegando na Footwork? Quem Vamos é o lá. Bentien? A minha história com a dança, na verdade... começa quando eu tinha 12 para 14... Dos 12 aos 14 anos, isso aí a gente está falando de 1989. Então eu tive uma influência de um estilo de dança que naquela época eu não sabia o nome, mas hoje eu sei que é o Jack Swing, que era um estilo de dança que estava muito presente nos clipes dos anos 90. Snap, CNC Music Factory, Prince of Rap, Technotronic... E em 1989, o Technotronic fez um show no Círculo Militar aqui em Curitiba. Eu tinha 14 anos e fui lá ver esse show. E simplesmente dali em diante eu fiquei maluco. Eu queria aprender a dançar. E fiquei durante muito tempo com outros amigos consumindo os clipes e copiando o que eu via naqueles clipes. Isso eu acho que dos 12 aos 16.
Quando chega ali já em 93 para 94, começa a acontecer em Curitiba uma cena mais underground, de lugares da noite que direcionavam para a música eletrônica e para o rap. E aí abre um lugar na frente do Miller que chamava Syndicate. Era uma balada que tinha aqui em Curitiba, que em pleno 1994, lá dentro só tocava rap e música eletrônica. Eu ia lá para dançar o que eu sabia dançar. E aí eu conheci uma menina que também dançava no antigo grupo de street dance aqui de Curitiba, chamado Street Soul, que é um dos primeiros grupos de hip hop freestyle aqui de Curitiba. E um dia ela falou para mim: pô, Rafael, você dança muito bem, você não quer ir lá na academia onde a gente ensaia? Eu queria ver queria que a minha coreógrafa visse você e seus amigos dançando. E aí eu fui lá, e um mês depois eu estava dançando na primeira vez que o Hip Hop Dance participou do Festival de Dança de Joinville, que foi em 1994. Então eu comecei dançando Hip Hop Freestyle em 1994. Eu dancei muito tempo pela uma academia que chamava All Sport, que era ali no Cristo Rei. A coreógrafa era a Luciana Caluf. Ela fez muitas apresentações aqui, alguns festivais grandes nesse estilo aqui que aconteceram nos anos 90, ela que estava na frente. Então teve o primeiro festival de street dance no Guaíra, eu participei desse festival, mas isso tudo ainda dançando street dance e o que eu já sabia dançar, sem entender, na verdade, que existia o breaking, né? E aí em 96, eu junto com alguns amigos, a gente montou uma coreografia para participar de um pequeno festival de dança. E aí quando a gente foi lá participar desse festival de dança, um dos outros grupos que estava participando era uma crew de break, dançando break. E aí eu cheguei lá nos caras e falei: pô, esse lance que vocês dançam é super legal. Só que lá nos anos 90, as pessoas que dançavam break, elas não tinham interesse em ensinar as outras pessoas. Então eu cheguei lá na humildade falando: pô, eu queria aprender. Eles falaram: e o problema é seu, a gente não vai ensinar você a dançar. Então de 96 a 98 eu fiquei numa luta de ir no Itália, de ir em outros lugares que as pessoas dançavam break, na insistência, e sendo tocado todas as vezes que eu ia nesses encontros. Já tinha o Itália. Porque o Itália, na verdade, ele começa em 1985. O começo das danças urbanas em Curitiba são dois irmãos, que são os irmãos Creed, eles eram gêmeos, e eles que pediram autorização para o Shopping Itália em 1985 para poder usar a frente do shopping para dançar, e essa autorização se mantém ativa até hoje. Mas durante muito tempo o Itália foi um grande juntado de dançarinos, não existiam crios. E aí o que acontece? Em 98 é quando abre o Shopping Estação aqui em Curitiba. E o Shopping Estação, quando ele abriu, ele tinha uma proposta muito diferente. Ele era um shopping de dia e uma balada à noite. Então ele tinha uma pista de dança dentro do shopping. No meio do corredor tinha uma pista de dança que à noite sempre tinha um DJ tocando. Paralelamente à minha carreira na dança, eu servi o exército durante quase 10 anos. Participei de missões do exterior, fui para Angola, fui para vários, sendo militar. Então o quartel onde eu servia era do lado do estação. Então uma coisa bem dúbia, né? Mas eu saía do quartel e ia para o shopping dançar. E aí numa dessas vezes que eu fui dançar lá, aí eu encontrei duas pessoas da primeira geração da Footwork, que foi o Daniel e o Zinho. Eles me viram dançando e aí falaram: pô, cara, você dança legal, cola lá no Castelinho, lá no Elefantinho, que a gente te ensina a dançar. E aí só em 98, eu já estava com 27 anos, na verdade, quando eu comecei a dançar breaking. Querendo ou não, eu comecei a dançar bem velho. É que não parece, mas eu já vou fazer 50. Eu comecei a dançar break e desconstruir toda aquela história que eu tinha preso a
dançar por um coreógrafo que passa uma coreografia, aonde você não trabalha a sua dança individualmente, você não se desenvolve como um artista. Só quando eu fui dançar breaking, que eu entendi que tinha como eu ter uma personalidade própria como dançarino. Até ali, eu não conseguia entender esse conceito de que, quando eu cheguei lá, foi assim, eles falaram, ó, a gente vai ficar dançando aqui, e você vai olhando e vai aprendendo. É assim que funciona. Então, no começo, foi uma coisa muito perceptiva de... Às vezes, eu estava ali fazendo alguma coisa, um dos caras ia lá e falava, ó, a perna é mais assim. E é isso. Eu lembro que esse processo de aprendizagem foi o que vocês passaram para mim também. Sim. Tinha muito de merecimento, né? Exatamente. Por exemplo, hoje você vai aprender esse footwork. Enquanto não tiver bom, desista. Vai treinando, treinando. Eu só entrei na footwork depois que eu aprendi o bendito moinho de vento, que é um movimento bem específico do breaking. Enquanto eu não aprendesse aquele movimento, eu não podia fazer parte da crew, mesmo estando sempre junto com eles, nos treinos, tendo já um pertencimento, não podia ainda usar a camiseta. Porque existe, acho que um conceito que às vezes para as pessoas que dançam outros estilos de dança não entendem. Uma crew, que é uma coisa bem específica que vem do breaking, ele vai muito além da dança. As pessoas têm uma relação familiar, uma coisa de ajudar o outro que vai muito além daquele momento onde você está dançando junto com as pessoas no treino, sabe? Mas podem perguntar, porque eu sou uma metralhadora de informação, eu vou ficar falando sem parar. É muito legal ouvir tua trajetória e você fazendo essa diferenciação entre o lugar de dançar uma coreografia ou dançar o break. E aí eu queria saber assim um pouco historicamente como é que essas duas vertentes se cruzam, porque eu lembro assim também dessa geração dos anos 90, quando começou a chegar as aulas de dança de rua nas academias. Então, se cruza de uma forma infelizmente muito triste. O que acontecia é que os grupos de street dance, para ganhar as competições, contratavam os dançarinos de breaking para em algum momento da coreografia eles fazerem uma entrada de breaking e eles ficarem lá mais naquele terceiro grupo lá do fundo que não sabe a coreografia, para num momento específico ir ali jogar um mortal, fazer um flare, um moinho, e as pessoas que estão julgando aquela apresentação acharem. Isso acontece até hoje em todos os clipes, em todas as apresentações, isso não mudou. E tem esse permeio. Em vários momentos, isso mais para frente, os festivais de dança tentaram trazer o breaking para dentro dos festivais. Mas o breaking, infelizmente, ele tem vários conceitos que são muito undergrounds e seguem linhas de pensamento que são muito difíceis de se encaixar no contexto dos festivais. Então, vou dar um exemplo. O Festival de Dança de Santos, ele teve durante um tempo um projeto paralelo que chamava Caminho das Ruas, que era para os b-boys. Isso aconteceu durante 2 anos e foi cancelado. O Festival de Dança de Joinville também teve um evento paralelo, chegaram a trazer o Ken Swift, que é um dos pilares do break, mas depois foi cancelado. Lá onde eu moro, que é em São José dos Campos, tem um festival bem grande que chama Fest Dança. Lá também já teve, inclusive eu que cuidava da parte do break. Mas existe uma coisa muito diferente, que é uma matemática que nunca vai bater. O breaking é uma dança que você aprende de graça. Você vai numa escola, num projeto social, numa praça, e vai ter alguém te ensinando de graça. Isso não dá dinheiro. Então os grandes festivais não se interessam por uma dança que não rende financeiramente. Então nunca vai de encontro esse conceito, justamente por isso. E aí eu acho que a gente toca um pouco em perrengues, né? Vamos Sim. falar desses perrengues. Quais são essas controvérsias, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Mas eu assim, particularmente, desde que eu estava aqui em Curitiba, que eu fui embora de Curitiba para São Paulo, já vai fazer 21 anos. De lá para cá, ainda as últimas coisas que eu fiz em Curitiba foram eventos paralelos de breaking. Então eu fiz um evento aqui em 2001 que chamava CW Breaking. Era uma competição de break, com apresentação de grupos de breaking, com DJs que tinham a ver com a cena. E quando eu fui para São Paulo, eu fui atrás dos caminhos
para que me tirassem desse perrengue de tentar ocupar esses espaços. Foi muito mais fácil criar um novo espaço. E então, de 2009 para cá, eu consegui começar a ter os apoios das prefeituras e depois os das leis de incentivo para fazer acontecer. Porque, inevitavelmente, por esse outro caminho, é sempre mais ou menos assim, infelizmente. Então, são uns perrengues que eu acho que, não só eu por ter mais tempo na dança, mas mesmo as outras pessoas que fazem parte do hip hop, especificamente do break, eles já entenderam e amadureceram que os caminhos são outros, entendeu? Então acho que foi um perrengue que a gente teve muito lá atrás, e daí uma hora a gente entendeu que não vai dar para a gente ficar insistindo, de tipo, vai ter uma competição de dança de grupo, vamos lá escrever e também fazer uma coreografia e apresentar, não vai rolar. Não vai. Eu estou achando bem interessante, porque algumas coisas que o Maiquinho trouxe ontem, a gente está revivendo. Eu acho que isso vai acontecer muito no dia a dia, né? Disso da história, do breaking ser contratado para participar dentro de competições, e o lance do estilo de vida. E agora você traz também isso que é, para a gente viver de breaking, tem que ter sempre um plano B. Né? Sim, com certeza. E eu acho que é interessante para quem está ouvindo em casa e vai ver todos os episódios, começar a sacar esses pontos, né? Acho que é uma luta que não vem de agora. É uma discussão que a gente tem, parece que pouco tempo, mas estamos aí há 30 anos falando sobre isso. Porque eu acho que tem muito uma coisa assim. Eu vou falar mais da questão do dançarino de breaking num contexto assim. O dançarino de breaking, quando ele começa a dançar, ele almeja alguns locais específicos, que são as grandes competições, como o BC One, como algumas outras competições que tem de breaking, que dentro do circuito a gente conhece. Então tem o Battle of the Year, que é na Alemanha, tem o Undisputed, que é na Holanda, tem a Freestyle Session, esses eventos. Mas com o decorrer do caminho, você vê que esse processo é muito complexo, porque a gente também ficou atrasado 20 anos de informação da dança, que isso a gente pode até voltar um pouco para trás para falar disso. E então, só em alguns dançarinos que não se frustram e param de dançar, que entendem que eles precisam procurar outros caminhos, projetos socioeducativos, montar o seu próprio evento de dança. Porque se ele imaginar que ele vai ser o próximo Pelezinho, isso é muito difícil. Não é por mal, por mais que ele seja... Eu conheço de contar em duas mãos os dançarinos brasileiros que estão bem-sucedidos com uma carreira internacional, entendeu? Até menos. Quantas pessoas você conduziu, introduziu na cultura que continuam dançando até hoje? Não, isso é um batalhão de pessoas que não dançam. Muitas. Vi vários caírem. Muitos. Mas existem os que levam o negócio hardcore. Conheço um b-boy que é lá de São Paulo, que o apelido dele é Sinistro. Ele ganhou um campeonato para participar de uma competição na Bélgica. Ele foi para a Bélgica e sumiu. Não voltou e vive de dança na Europa por conta própria. E foi o jeito que ele achou. É um processo muito mais complexo. É um cara que mora na periferia de São Paulo, em Perus. Dançava no trem em São Paulo para ganhar grana. A hora que surgiu a oportunidade, pagaram uma passagem para ele ir para a Europa, participou do campeonato e sumiu no mundo. Ele está morando na Espanha, acho que já faz uns 6 anos, vivendo de dança. Mas por um outro caminho. O caminho do break é muito mais complexo, muito mais difícil. Podemos recuperar, então, o que você falou da questão dos 20 anos atrasados. Porque né? o que acontece é que, assim, quando eu comecei a dançar, e até exatamente quando eu comecei a dançar, as únicas referências que os dançarinos de breaking tinham eram os clipes que tinham pequenos frames de dançarinos, até que, porque depois, no que a gente vai conversar na palestra, a gente, para o breaking, a gente tem um período que a gente chama um período meio... negado da dança, de 85 a 90, se você assistir qualquer clipe, vai ter várias pessoas dançando, menos break, porque foi uma dança que teve um boom muito grande nos anos 80 e ficou pequenos focos pelo mundo que mantiveram a dança viva. No Brasil, as únicas referências que se tinha de dança dos anos 80 até 98 era o filme documentário White Style, o documentário Style Wars e o filme Beat Street,
e o filme Breakdance 1 e Breakdance 2. Quando eu comecei a dançar, eu tinha um VHS, que era a cópia da cópia da cópia, que eu levava para casa e assistia aquela única parte do filme que tinha as pessoas dançando inúmeras vezes. Então o break da gente, ele estava com 10 anos de delay. Quando a Rocksteady veio no Brasil em 96 participar do Carlton Dance, que era um festival de dança bem grande, que era patrocinado por uma marca de cigarro, e eles vão em São Paulo encontrar os b-boys, os caras dão uma bugada, porque eles falam, cara, vocês se vestem do jeito que a gente se vestia há 10 anos atrás. A gente ainda estava em 85 e lá fora estava acontecendo muita coisa. E aí que tem uma virada de chave. Em 98, isso aconteceu não só aqui em Curitiba, mas falando de Curitiba. A gente vai para um evento de dança em São Paulo, ia ter uma batalha do Street Breakers, que é a crew que faz o Master Crew, que é um evento de dança bem grande, contra a Supersonic B-Boys, que é uma crew de São José do Rio Preto, que tem uma história muito presa à história do break em Curitiba. E aí nesse evento tinha essas pequenas shopzinhas assim, e o Rony, que é um cara que fez muitos eventos de dança, ele tinha uma marca que chamava Pichain, e aí ele estava vendendo os VHS dos últimos eventos de dança que tinham acontecido nos Estados Unidos e na Europa em 97, em 96. A gente compra essas fitas. Quando a gente chega aqui e assiste, muita gente para de dançar ali. Porque o break já era outro break. Claro, é a primeira vez que a gente vai ver o Crumbs, o Remind dançando, e era uma outra dança. Então muita gente que estava dançando comigo falou, para mim não vai rolar. O meu break eu não vou conseguir chegar. E aí começa daí em 98, que a gente começa a meio que correr atrás de alcançar uma coisa que lá fora está muito frenética, mas muito. Não, e eu lembro que tem bem esse contraste nas crews, né? Os veteranos mesmo que você pegou. Por exemplo, eu lembro do Vilmar, do Itália Força Break, África Bambata Crew, e o jeito deles de dançar eram totalmente do que a Footwork propuseram naquela época, né? Inclusive a Flying Boys. Já era uma outra dança que o Vilmar e companhia, né? É que tem uma coisa também que ajudou muito nesse processo da minha crew e das pessoas que andaram com a Footwork, é que o Alexandre, que foi um cara que me ensinou a dançar, que é de uma geração antes da minha, ele morou nos Estados Unidos até os 14 anos, e aí ele veio para o Brasil. Então, quando ele começa a dançar breaking, ele lembra da adolescência dele nos Estados Unidos e o que ele viveu lá nos anos 80. Então, ele já tinha o nome dos passos na cabeça dele, uma coisa que ninguém sabia aqui. Por isso que o nosso grupo tinha um nome que naquela época era um passo que a maioria das pessoas até da cena do break desconsideravam muito, que é o footwork, entende? Vamos lá, mas perguntem. Gente, isso, estamos aqui com o Rafael Benchen. Só lembrando, para quem puder avaliar o projeto, esse é um projeto, né, por lei de incentivo, né, um projeto de incentivo público, a participação é gratuita e gera empregos, né? Tá? Então, incentive, né? Participem. E agora a gente tem uma pergunta do público. Que legal isso, maravilha. hein? Nome, cidade. Diga seu nome, de onde você vem. Meu nome é Bianur, eu sou lá de Foz do Iguaçu, com a fronteira do Paraguai. Até hoje lá tem bastante evento de break, interagindo ali alguns b-boys de Foz com o Paraguai. No caso da nossa crew, a gente é um projeto, um coletivo, né? Silks Crew, que estuda várias danças. E tem um menino lá que é o Harry Big. Ele é o representante de break na nossa crew. E ele é autodidata, vamos dizer assim. Ele é o cara puro autodidata. E para nós lá em Foz, muita coisa não chegou. Então eu era de uma crew que se chamava Companhia de Rua. E que a gente fazia as danças estilo Marcelo Cirino. Todo mundo dançava break até 2000. Marcelo Cirino até 2009, 2010, 2012 ainda estava fazendo aquelas coreografias. Dançava break e eu era o único que fazia pop. E na época ainda, antes de eu ir para Joinville, conhecer tudo que tinha lá,
tudo era break. Break. Isso é outra tudo coisa era interessante break. para falar mesmo. E daí, tudo era break. E eu me identifiquei muito, porque a base de algumas coisas, eu considero que eu peguei meio tarde, considerando a maioria das pessoas que estão no evento, entendeu? O nome e tudo. Eu estudava de maneira de ver vídeo, ir lá e tal, e depois que eu fui para Joinville, continuei nesse hábito, né? Teve gente de uma geração antes da minha, né, que ia lá na house estudar dança, e era proibida ainda pela família, porque Foz do Iguaçu, querendo ou não, é uma cidade extremamente conservadora, porque tem a Itaipu, uma relação muito próxima com o governo federal, uma cidade muito militarizada por ser fronteira, é a maior cidade de fronteira do país, então é uma cidade muito militarizada, né? E houve muita repressão da cultura hip-hop como um todo. Logo, eu ainda peguei uma vivência de danças urbanas extremamente atrelada com a cultura hip-hop, extremamente atrelada com os valores, os princípios. Dentro, eu não sou muito de academia, né? Eu vim de um projeto social. Então, tanto eu quanto o Harry, a gente veio de um projeto chamado Plugado, e a gente teve essa vivência. E aí a gente está tentando construir essa vivência, né? Tentando fazer a integração, assim, tem a questão da vivência, tem a questão de ter que vender essa dança, e é uma dificuldade, porque a gente, de projeto social, a gente entende, mas de mercado a gente está... Mas eu vou chegar nessa parte aí, que eu acho que tem uma coisa bem legal para falar sobre isso. Não é uma pergunta específica, sim, não, mas é uma vivência. Não, né, eu entendo, mas acho que vai de encontro, a gente vai chegar nisso daí. Mais pra frente eu vou falar disso aí. Pode ir. Não, ele trouxe esse elemento muito interessante, né? Ele trouxe o Marcelo Cirino. Sim. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Como que você pode, assim, situar a gente na tua história, na história aqui do Paraná, em relação a esses nomes nacionais? Na verdade, os nomes que eu tenho de referência, que eu vou de encontro, são nomes que têm uma relação muito mais forte já à cultura hip-hop do que a essa cena das danças urbanas. Porque assim, o DJ Primo, que é um dos maiores DJs que teve já do hip-hop, que era de Curitiba. Ele primeiro era b-boy, depois ele foi DJ, ele foi da Footwork, entende? Então, ele que fazia as mixagens das nossas apresentações. Depois, mais pra frente, por que acontece? O Castelo Branco, o Elefante, lá onde a gente treinava, as pessoas dos outros lugares do Brasil sabiam de lá. Então, o que acontece? O Rapa vinha fazer show em Curitiba, eles iam ir parar lá. Então, a gente participou de show do Charlie Brown Jr., do Marcelo D2, do Rapa. Quando vinha no Brasil, eles colavam lá e falavam: cara, a gente quer que vocês dancem lá no nosso show. Agora, recentemente, os Gêmeos foram fazer a exposição no MON. Eles entraram em contato com uma pessoa que me conhecia e falaram: a gente precisa que a Footwork venha aqui, porque a gente quer conhecer quem dançava aqui. Então, a gente acha que tem mais um contato com as coisas que têm uma relação mais com a cultura hip-hop mesmo, do que com essa cena mais paralela, vamos pensar assim. Porque, inclusive, muita gente dessa cena tem muito medo da gente. Assim, porque justamente por causa dessa lógica. Olha, dance break é de graça. Entendeu? Boa. Não precisa pagar. Junta os amigos, pega um rádio, vai para uma praça. Pronto. Quebra, né? Quebra. É isso. É por isso eu acho que, então, em vários momentos, eu acho que a gente teve encontros com pessoas que são importantes dessa outra cena, mas sempre com uma coisa meio a gente ali, vocês aí, porque eu não quero você pegando o meu espaço aqui. Acho que... E apesar que aquele espaço é nosso, que eu acho que isso é uma grande discussão também, né? Existem grandes festivais onde tem as danças urbanas, porém, contudo, a dança urbana que surgiu primeiro não tem espaço. Então é uma coisa muito complexa. Muita gente do break já bateu muito de frente de várias formas, mas também a gente cansa e começa a procurar os seus próprios caminhos, eu acho, entende? Isso, a gente falou um pouco, né, desse delay, né, das coisas chegarem, sim. Das estratégias que você criou, né, de criar o próprio espaço, de entender, né, Sim.
o modo como você poderia agir nisso. E aí tem a questão etarista, geracional, né? Sim. Das gerações. Como que é essa geração agora, do que está acontecendo, olha para a história de uma maneira de dar valor para isso. E os pioneiros... Onde estão esses pioneiros? Então, eu acho que assim, a gente pensando nesse lance Curitiba, né? Muitas pessoas que eu acho que poucas pessoas ainda se mantêm dançando. Eu sei que eu sou um ponto muito fora da curva, porque agora nos eventos de break tem acontecido competições 40 a mais, tá? E volta e meia não tem muita gente para participar. Porque o que acontece também? O break é uma dança que gera várias lesões. Mas eu aprendi a dançar de uma forma que me ajudou nessa longevidade. Porque assim, o Rafael sabe porque ele aprendeu a dançar comigo. Quando eu comecei a dançar aqui em Curitiba, a gente treinava um dia por semana, todo sábado. A gente ia para o Castelo Branco, lá para o Mon, dançava à tarde, depois ia para o Itália, dançava no Itália até a noite e depois ia ainda para algum rolê, aonde também dava para dançar. Então aquele sábado ele era intenso, ele começava às 2 da tarde e acabava às 5 da manhã, dançando em vários lugares. Mas quando eu fui parar em São Paulo, que aí eu montei uma CRIO lá, eu mantive essa lógica de treinar uma vez por semana. E aí eu percebi que isso me ajudou na minha longevidade dançando, do que se eu resolvesse treinar break todo dia. Eu só fui ter a minha primeira lesão há 2 anos atrás, que eu rompi o tendão de Aquiles. Mas eu rompi feio, eu quase parei de dançar. Mas demorou bastante tempo, justamente porque daí entra nessas questões. Cada dançarino dentro do break tem que avaliar muito aonde ele quer chegar com a dança. E o cara que foca muito em ser um novo dançarino brasileiro que vai para a gringa, ele vai chegar até os 30 chutando para cima muito assim. E aí o que acontece dos dançarinos mais antigos aqui, a maioria virou DJ, a gente tem vários dançarinos de breaking da cena aqui de Curitiba que viraram DJs ou MCs. As pessoas da minha CRIO mesmo, que me ensinaram a dançar, eles têm um projeto de música mesmo. Hoje é dia 16. Dia 18, no Camaleão Cultural, eles vão fazer um show que mistura rock and roll e rap. Então eles fazem uma mistura das duas coisas, o Alexandre e o Fernando, que tem esse trabalho. Então, ou viram produtores culturais, que é onde eu vou chegar. Eu continuo dançando e participando ativamente das competições. Eu não sinto isso que você fala, porque volta e meia eu participo de competições contra pessoas de 20, 28 anos, 18, 16 e ganho as competições. Porque eu continuo treinando e eu não sinto uma diferença. E aí dentro do break eu acho que existe um respeito muito pela tua caminhada. Então a pessoa quando vai para uma batalha e fala, agora na batalha o fulano contra o Ben-Chain, daí o cara vai ver que eu já danço desde 89 e ainda estou dançando, é o contrário, tem mais um medo do que um processo de dizer, esse cara é mais velho, aí não está com nada. Eu acho que é diferente, porque eu acho que no breaking não tem muito essa divisão nem de gêneros, nem de idade. Você vai ter uma competição onde eu já dancei contra menino de 10 anos, já perdi também, entendeu? Isso é muito, eu acho que é um lugar onde homens, mulheres, eu tenho um amigo que é gay, dança break, que é um puta tabu, é um tabuzão isso aí, mas ele dança, e dança super bem, e vai para os campeonatos, e dança e ganha, e tá tudo certo. Ele não precisa ir lá, não, eu vou ter que dançar o Wacken em Vogue para me adequar, não, eu danço break, fim, e é isso. Então eu acho que mais vai nesse encontro, eu acho, o break. Eu queria voltar num pontinho da pergunta dele, você falou depois eu falo disso. Quando ele disse que dançava popping, tudo que ele dançava era break. O que acontece, isso depois eu até na palestra eu vou desdobrar. Não, isso não é só no Brasil. Nos anos 80 surgem as que a gente considera as 3 danças pilares do hip hop. Apesar que a dança pilar é só o break.
mas elas surgem ao mesmo tempo, o break, o pop e o locking. O break em Nova York, o locking em Los Angeles e o pop na Califórnia. E elas estavam acontecendo ao mesmo tempo, ouvindo as mesmas músicas, só que os jovens dessas periferias, eles não se encontravam e não se conheciam. A partir de programas de televisão e dessas danças emergirem, elas se encontram. E a mídia, nos anos 80, estipula um termo errado que se usa até hoje, que é o bendito break dance. Porque que acontece? Os caras iam gravar um programa de televisão. E agora o dançarino de pop. Agora o dançarino de lock. Agora o dançarino de break. Não, vamos chamar esse balaio aqui de break dance, fim. E aí os filmes daquela época compram esse rolê e começam a bater que essas danças são uma dança. Então, quando eu começo a dançar, eu também dançava break, pop e locking. E essa distanciamento das danças só vai acontecer em 2006. Porque os percussores do popping lá fora, um dia vão no evento e falam, o negócio é o seguinte, o popping não tem nada a ver com hip hop. Eu nunca dancei break, eu não uso tênis, eu danço de sapato, roupa social, a minha história é outra. E aí que começa de novo o distanciamento e cada dança volta a seguir o seu percurso que já tinha. Porque elas estavam junto de uma forma que não era a parada real, entende? Então hoje em dia b-boy não dança mais pop e locking por isso. Pro pop e pro locking foi ruim, porque diminuiu muito o número de pessoas que praticam. Mas inevitavelmente foi um processo que aconteceu sozinho, assim. Não, e como foi forte também a volta por conta das competições e o ambiente comercial, né? O popping e o locking acabaram sendo vistos como a parte de fundamentação, a técnica do freestyle, né? E aí acabaram voltando para esse lugar Mas também. tudo são nichos de mercado. Do ano passado para cá, a Red Bull entendeu que o BC One é muito legal, mas o Red Bull, o Style lá, dá muito mais dinheiro. Então agora estão criando um evento, puxando mais para essa galera aqui. Pelo mesmo motivo, eu acredito que o BC One deve deixar de existir rapidamente. Nossa, por então uma questão comercial. Exatamente aí o caminho que a gente vai começar a conduzir já para o final do bate-papo. E a gente queria saber justamente isso, a sua visão de futuro, né? Como que você vê as mudanças? Eu vejo assim pelas coisas que eu faço, que eu não consegui chegar, é muita informação, eu sei. Mas assim, quais são os projetos que eu tenho com dança? Eu tenho uma jam, que chama Free Session, que eu já fiz ela em 12 cidades e mais de 80 edições, que são competições de breaking. E aí tem as competições de breaking, que reúne pessoas de várias cidades. Esse é um projeto. Eu tenho a palestra, que é Os Caminhos do Break, que é uma palestra que conta histórias do break de uma forma didática. Só que no final de 2018 eu criei um outro projeto que chama Free Session Team, que é um projeto socioeducativo que tem um dançarino de cada estilo de danças urbanas e a gente faz apresentação nas escolas mostrando o poder de transformação social das danças urbanas. Então tem um dançarino de pop, um de lock, um de wack, um de vogue, um de house, de hip hop freestyle, tem b-boy, tem grafiteiro, tem DJ, tem MC. E aí eu conto uma história cronológica dizendo, primeiro James Brown, o soul, depois o locking, aí tem o wacking, e a gente vai contando. Esse projeto, via lei de incentivo, eu já fiz a apresentação em 120 escolas. Só em São Paulo, capital, via Secretaria de Educação. E esse projeto, em 2019, o Black Eyed Peas, quando veio no Brasil, quis conhecer o projeto. Aí a gente foi para o Rio de Janeiro, para o Tabu do Black Eyed Peas me entrevistar para explicar sobre esse projeto socioeducativo com dança. Então, acho que os caminhos do breaking, hoje em dia, eles estão muito mais direcionados para dançarinos que estão lutando por outros espaços que a dança precisa. Além de, claro, várias crios mantêm aquele esquema básico, que é toda terça e quinta tem um lugar na cidade onde as pessoas se reúnem para dançar break, ensinar outras pessoas sem ninguém precisar pagar nada por isso. Eu acho que os caminhos, eles vão nessas duas direções. Manter a originalidade
e buscar projetos que consigam manter ainda a dança do jeito que ela sempre foi, sem precisar, e aqui a gente vai ter que ensinar um negócio mais fácil. Não. Ou é break ou é break. Clássico, ninguém né? ensina balé clássico mais fácil, não é? É bem difícil. Já tem o método, já tem todo o convívio. Não dá para desconstruir. E de maneira visionária, assim, porque a gente tem esse lance de parecer, e acontece mesmo, o apagamento das culturas periféricas, marginais. O breaking faz parte disso. Parece, muitas vezes eu passo por isso, que o breaking está sumindo. Apesar de uma Red Bull e tudo mais. Não, eu acho assim, tipo, eu vou dar um outro exemplo aqui, as Olimpíadas, né? O break participou como Olimpíadas o ano passado. Teve toda uma movimentação, tanto no Brasil quanto nos outros países, mas ainda é um processo muito complexo, porque a gente está lidando com uma cultura periférica, que existem inúmeras regras que não são quebradas. Então esse break olímpico, ele se autodestruiu sozinho, porque a dança ela vai muito além daquilo ali, é um outro lance. Você entende o que eu quero dizer? A minha pergunta ia nessa direção mesmo, que eu ia perguntar o quê? O esporte olímpico fala que ele não é bom para a saúde, porque ele desgasta o corpo e porque você está trabalhando para estar no limite do corpo, né? O que é completamente contra-intuitivo, tipo, vai em uma direção contrária do que você falar, vou treinar break uma vez por semana, que daí eu consigo dançar break mais tempo. Agora, se a pessoa for levar o break como esporte, ela vai ter que treinar todo dia, ou vai ter que prever, às vezes, ou vai ter que ser uma pessoa que nasceu com o corpo naquela resistência. Então, você acha que vai ter, em algum momento, existe essa possibilidade da compreensão do break como esporte, se distanciar do break como arte ou como atividade? Sim, já se distanciou. Existem duas linhas de pensamentos muito específicas, onde existe um número muito grande de pessoas que fizeram parte da construção do break desde lá de trás, que não concordam com o lance do break olímpico, como outras pessoas que seguem que o break olímpico deve existir. E aí eles já vêm seguindo dois caminhos diferentes. Exatamente. São atletas que estão lá no centro olímpico, fazendo vários exercícios, treinando movimentos específicos. É super legal, também dá uma visibilidade muito grande para a dança, porém, ao mesmo tempo, vai desconstruindo um pouco a base da originalidade histórica do lance mesmo, entendeu? Porque a gente está falando de julgar a arte, isso é meio complexo, mas numa competição de break a gente também julga. E né? pra gente aqui do evento, a gente tem o privilégio de ter entrevistado o Maiquinho ontem, que faz parte do Comitê Olímpico. Sim. Então, se tiver interesse, aproveita, porque a colônia é isso, é o encontro das pessoas, e a gente tem aqui, você pode trocar uma ideia. E digo mais, faz parte do painel Ladeira Crew uma conversa sobre a dança como esporte. A gente vai falar com a Silvia, professora de Educação Física, Big Girl, que trabalha com condicionamento físico dentro da ideia da cultura e do breaking. E também a Fer Terra, que tem um método dela de treino, né? Então, acho que vai ser bem rico nos próximos dias você estar aqui acompanhando e vendo outras perspectivas sobre o alto rendimento, o breaking e essas novas tendências que vão surgindo. Mas é bem legal você apontar isso, Bentinho, sobre a essência, né? Que é uma Sim, eu acho master. que o bom é que surgiram vários caminhos para os dançarinos de break seguirem e que antes não tinha caminhos. Eu acho que é um pouco isso, entendeu? Se a gente for pensar há 20 anos atrás, ninguém muito tinha uma noção do que você ia fazer com a sua dança, além de ir lá treinar num lugar e participar de uma competição local, né? Eu acho que tudo isso mudou muito. Muito bacana te ouvir, Bentinho. Eu que agradeço. Que história massa e que massa você dividir todo esse teu percurso com a gente. A gente vai para a sequência, daqui meia horinha a gente começa uma palestra, Os Caminhos do Break, com o Bentinho, que aí tem um aspecto mais histórico, teórico. Se você tiver com um caderninho, pega seu caderninho, caneta, para a gente aprender mesmo, né? Toda essa história que é muito importante, né? Dessa dança que é a base de todo esse universo aqui que a gente está vivenciando.
Se quiserem fazer isso aí. mais alguma coisa, é agora. Não, Ou acho encerramos. Valeu, e- agradeço. Perguntamos quem é você na ladeira. Perguntamos. A gente perguntou, assim, mas vamos fazer agora de uma maneira mais poética até, assim, né? Tem esse lance de ladeira Bausch, que é trazer os conhecimentos abaixo, né? E nessa ladeira, Bentien, a gente traz uma visão sensível, poética, de entender como você se entende nesse corre hoje. Quem é o Bentien para fechar nessa ladeira Bausch? Nessa ladeira, bom, eu acho que é um pouco isso. Eu sou uma pessoa que vai continuar dançando até o último instante que der. Aonde tiver uma roda, eu ainda vou estar dançando break. Isso, até o fim. Muito obrigada. Avaliem, gente, por favor. QR Code é muito importante para o projeto, para a continuidade. E às 16 horas a gente se encontra aqui para a palestra. Esse projeto tem a idealização da Deusas Produções. Entrevistadoras Paula Petreca e Juliana Alves. Curadoria e mediação Rafa Fernandes. Captação de som e edição Lu Fatini. Produção executiva Moira Albuquerque. Captação de imagem Lídia Sanaio Ueta. E o design ficou com a Dobra Cultural. Ladeira Crio agradece Colônia de Férias e toda a equipe que fez esse evento especial acontecer. Eládio Prados, Pantufa, Thalita Machado, valeu! Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.